Mas a gente começa esse bloco falando sobre o quê? Agora tem a pergunta para o Dr. Henrique Jambiski. A gente vai trazer a pergunta aqui ao Fabiano Moreira de Andrade, de Paranavaí. Ele perguntou o seguinte, viu, Kleber? Eu tenho dívidas de custeio e CPR que foram renegociadas, mas o saldo devedor virou uma bola de neve. É o saldo remanescente com juros de 1,5% ao mês, mais a variação da CDI. Ele pergunta, posso fazer a renegociação? Olá, tudo bem? Olha, a lei que criou o crédito rural em 1965, ela já tinha um dispositivo que dizia que um dos seus objetivos específicos era o fortalecimento econômico do produtor rural, notadamente o pequeno e o médio. Sabe o que isso significa? Que todas as vezes que o produtor desconfiar que sua dívida se tornou uma bola de neve, ele pode ir atrás que possivelmente tem alguma coisa errada no cálculo dessa dívida, sobretudo quando se trata, como no caso do Fabiano, de um custeio. A gente tem que lembrar que no caso da prorrogação, o que tem que ser atendido não é nem a vontade do produtor, nem a vontade do credor. O que tem que ser atendido é a efetiva capacidade de pagamento do produtor. Se a capacidade de pagamento do Fabiano autorizar que ele dê 30% de entrada, então a cooperativa pode condicionar a renegociação ao pagamento desses 30%. Mas vai haver hipóteses em que a quebra de safra ou que o problema de mercado são tão graves em que o produtor, além de não poder dar nada de entrada, ele pode precisar até mesmo de alguns anos de carência antes de começar a fazer o reembolso para o credor. Então vamos lembrar que no caso da prorrogação o que tem que ser atendido é a capacidade de pagamento e não a vontade das partes. Os juros de 1% ao mês e a CDI, eles estão totalmente fora de cogitação, nem por se tratar de uma renegociação, mas pela própria natureza do crédito rural. A CDI é um encargo cobrado entre instituições financeiras e em nenhuma hipótese pode ser cobrado dentro do crédito rural. Nem quando é custeio, nem quando é investimento e muito menos no caso de renegociação. Já os juros do crédito rural, eles são de no máximo 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Mas no caso de uma renegociação, caso os juros fossem menores na operação originária, sequer de 1% poderia ser. Por exemplo, num caso de custeio de juros de 8,75%, na hora de renegociar, o credor não pode sequer aumentar para 1% ao mês. Tem que ser mantidos os mesmos juros da operação originária, limitados, em qualquer hipótese, a 1% ao mês. Se você também tem dúvidas sobre endividamento rural, escreve para o endereço do vídeo e semana que vem a gente responde. Até lá! Tá então, doutor Henrique Jambiski, com os esclarecimentos sobre direito do agronegócio.